Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. No ar, o nosso Terça da Saúde dessa semana pela sua Clube FM. Hoje com voz, pessoal. Hoje eu tô com voz. Bem, o nosso Terça da Saúde, uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Clube FM a psicopedagoga e neuropsicopedagoga Vanessa Nascimento para falar um pouquinho aí sobre ansiedade e depressão na adolescência, como lidar. Primeiramente, um bom dia especial para os meus colegas lá da Fórmula Certa, a Natália e o Júnior. Bom dia, galera, tudo certo? Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes da Clube, tudo certinho, graças a Deus. Vamos começando mais o mês de julho, né, Amém. Henrique? Resfriado. Resfriado, né? Começando a outra metade do ano resfriado, mas tamo bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Estamos medicados agora. Bom dia. Prazer em tê-la aqui com a gente. Aproxima. Isso. Aí, agora. Bom dia. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho da neuropsicopedagogia. Júnior, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Vanessa, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. O nosso tema de hoje, Henrique, se não é um dos mais preocupantes para a classe da adolescência e principalmente para os pais, né, Sem Vanessa? dúvida alguma. Porque muitas vezes a gente percebe uma mudança no comportamento, vamos dizer, dos nossos próprios filhos ou de algum adolescente próprio, mas a gente acha que tá tudo certo. Verdade. Mas não é bem isso, né? Não é bem assim. Muitas vezes a gente pensa que o adolescente está agindo com frescura, que ele quer só chamar a atenção. Exato. E nem sempre isso é uma forma de chamar a atenção. Hoje, com essas tecnologias que a gente tem, o acesso de redes sociais, videogame, os próprios adolescentes, eu acho, né, comparando com a minha época, que eles se isolaram muito. Hoje é quarto. Sim. Quarto, escuridão. Sim. E quarto. Isso é muito não é virtual, um bom sinal, né, Vanessa? Não é um bom sinal. Isso pode ser um sinal do início de uma depressão na adolescência ou uma crise de ansiedade que eles não conseguem expor. E então, vamos lá, o que é essa ansiedade ou essa depressão que esses jovens de hoje está se desenvolvendo? Então, chamamos essa depressão e ansiedade como transtorno de saúde mental, que acaba atingindo eles na idade social, na escola, porque muitos acham que ansiedade e depressão não existe para os adolescentes. Existe. Existe e prejudica demais. A gente vê pela gente. Nós somos adultos, passamos por tanta crise de ansiedade e por que eles não? Inclusive, uma das classes, né, Júnior, que a gente atende na farmácia são os próprios pais indo até a farmácia com os seus filhos. Você olha, ela tá com uma crise de ansiedade, o meu filho não está dormindo à noite, né, Júnior? Aumentou muito, assim, os casos de ansiedade e, assim, um pouquinho de depressão também, de crianças e adolescentes, e é até mesmo interessante a procura dos pais, sim, né, exato, para tratar dos filhos com esses sintomas. É porque os pais hoje em dia, eu falo que eles não estão tendo um apoio para esses adolescentes. Uhum. Porque como antes da pandemia não existia. Era raro você ver falar, um adolescente está com depressão. Mas com a pandemia eles ficaram mais isolados do que podiam. Aí vem, eu não posso encontrar com um amigo, eu não posso tomar um sorvete, não posso jogar um futebol, não posso namorar, não posso namorar, social, não tenho mais esse convívio. Então eles por si próprios acabaram se isolando. Só que eles nem sempre conseguem chegar para um pai ou para a mãe e falar assim, eu estou passando por tal dificuldade. Às vezes não é nem por eles. Por isso, muitas vezes os pais pedem socorro. Porque eles chegam na correria, você tem seu filho. Sim. Na correria a gente chega em casa e faz o quê? Vai limpar uma casa, fazer um almoço ou um jantar. Não dá atenção merecida. Não dá a atenção necessária que eles precisam. Normalmente a gente faz o quê? Eles chegam, mãe, eu preciso conversar. Espera eu fazer o almoço. Às vezes é esse momento que é o que eles retraem mais ainda. Não se sentem na liberdade, não né, se sente de falar com o liberdade. problema. Não.
E hoje, isso prejudica até a parte educacional deles. antigamente a gente ouvia falar mais, hoje até que não, porque eu acho que hoje se fechou, igual você mesmo falou, se fechou muito isso. Mas na própria escola eu acho que ocasiona tudo isso também, né? Tipo do tal do bullying que a pessoa, Sim. que a criança sofre, Sim. que vai partindo para adolescência, seja por Eles vão uma cor carregando uma racial, carga. por um peso, ou até mesmo por uma questão de opção sexual. Hoje eles estão passando por isso, né? Eles estão se Sim, fechando. só que a maioria deles passam guardando para si próprio. E os pais têm que entender que os melhores amigos de seus filhos são eles mesmos. São eles mesmos. É uma E- fase de transição, né? Assim, uma fase de conhecimento. Sim. Né? Então, onde que é muito importante a presença de um adulto, principalmente de um pai, de uma mãe. Né? É a melhor Pra- presença que pra eles podem ter. orientar, O apoio maior é da família, no caso, é os pais. Sim. Vanessa, e quando que os pais devem ter um alerta que seus filhos estão precisando de uma ajuda, está passando por um problema de depressão? A gente viu há pouco tempo a questão de adolescentes se mutilarem, né? Cortarem os braços, os pulsos, fazer aquilo que os jogos, Sim. né, online pediam para que fossem feitos. Sim. O que você orienta os pais em relação a isso? Quais os sintomas? O que eles devem observar no comportamento? Normalmente, os adolescentes eles apresentam sintomas de no caso da depressão, a perca de sono, perca de apetite, não conseguem ter uma concentração, o rendimento escolar vai só para baixo, Piorando. cada vez mais, se tornam agressivos. Alguns têm agressividade, outros são muito agitados. Tem alguns que preferem se isolar da sociedade. Aí entra aquela, vai sair com um amigo? Ai, não tô com vontade. Eles perdem a vontade de fazer coisas simples que eles estavam acostumados. Quando chega esse ponto, o pai já precisa começar a ficar de olho, prestar atenção. Eles se retraem muito. Ou seja, no seu ponto de vista, o ponto primordial é os pais. Os pais Os próprios pais Sim. que têm que, como se diz, conhecer seus filhos. conhecer seus filhos e não deixar só um minutinho para depois, Sim. né? É o resolver ponto na hora. principal ali, no caso, os pais a base de tudo para eles. Então, se os pais conhecer seus filhos e dar o apoio, a gente consegue, no caso assim, tanto eu quanto um pedagogo mesmo, consegue trabalhar de uma forma que não chegue ao ponto da automutilação. Exatamente. Hoje a gente vê, eu fico assim, eu tava falando há pouco da questão dos próprios pais irem até a farmácia buscar ajuda para os seus filhos. Eles se entupirem, né, de ansiolíticos logo na fase nova da vida, gente. Não é assim, né? Não, isso não é bom para eles. Existem várias maneiras de você combater essas ansiedade, a depressão, Explica pros nossos ouvintes. sem precisar de medicamentos. Lógico, tem casos que precisa de um calmantezinho, uma coisa leve, para eles se controlarem, não para acabar com a depressão. Porque isso só vai combater com o convívio social, com a escola, com amigos. E entra o pai incentivando os filhos. Sai com um amigo, vai tomar um sorvete, vai para um clube. É ser amigo, na Ser verdade, amigo. né? O melhor amigo dos filhos são os pais. É igual a questão de adolescente, quando começa naquela fase, começou a namorar. A mãe, por mais que seja, né, pros pais, assim, difícil de aceitar, entender os seus filhos, chegar e falar, dar bons conselhos. Falar o que é o certo, o que é errado, que realmente hoje uma menina na adolescência para engravidar é coisa rápida, né, Estalo de Vanessa? dedo, né? Muito. Mas hoje as informações estão muito abertas. Tem como elas darem essa Tem. informação? Essa informação sai principalmente de dentro de casa. Muitos pais falam assim, não, eles estão na escola, a escola passa informação. A escola passa, sim, muita informação, caminha junto com os alunos. Mas os pais têm que caminhar junto também. Em relação à escola, o que a escola apresenta no quadro dessas crianças ou adolescentes que talvez eles sabem o que está acontecendo na vida privada deles? Como eles têm que agir dentro da escola? Trato diferente? Não. Esse Como eles têm tratamento, que no levar caso isso? assim, são muito amigos. Vamos dizer que a escola em si é muito amiga dos alunos.
E a própria escola pode encaminhar um psicólogo, Sim, a né? própria escola tem o papel de estar encaminhando. Eles vão estar observando os alunos no decorrer do tempo, chamando os pais, orientando os pais. Eles podem, no caso, estar montando uma equipe escolar de apoio para eles. Se nessa equipe não, vamos dizer assim, não progredir, aí eles encaminham para um especialista. Essa questão socioeducativa é muito importante dentro das escolas, Sim. né? Até mesmo, como diz, eu tenho 34 anos, na minha época não se ouvia falar tanta coisa com tanta liberdade como no mundo de hoje. Verdade. Né? Então essa questão socioeducativa é muito importante nas escolas, até mesmo como um alerta. Sim. Né? A criança ou o adolescente sempre vai descontar em algo, ou na comida, ou no colega da escola, ou em casa. Normalmente eles descontam na escola fazendo bullying com os outros amigos. Exatamente. A gente há pouco passou por um processo da pandemia. Sim. Que eu acho que vê onde a retração maior deles por si só no seu comportamento. Sim. O que você fala sobre isso? Teve um aumento ou manteve? Não, o aumento foi significativo, viu? Bastante, Foi né? bastante, porque justamente igual a gente falou agora mesmo, eles foram obrigados a se isolar da sociedade. Se isolaram praticamente do mundo. E passaram a ver o mundo que eles viam pessoalmente, o toque, o abraço. Eles passaram a ver por uma tela de computador. Mandar uma mensagem, vou confidenciar algo a um amigo. Por celular. Nunca mais, não estava sendo assim a presença. E isso para eles foi agravante. Se pra gente foi difícil, né? Imagina pra eles. Né? O crucial da adolescência é ficar preso. Difícil. Sim. É difícil muito. Os hormônios aflorados. Já é difícil controlar eles sem estar preso. Imagina sendo obrigados. Ô, Vanessa, e você falou assim que os principais sintomas é uma alteração do jeito que o adolescente, que a criança Sim. convive dentro de casa, Sim, né? é um dos pontos. Qual que é a primeira dica, além da conversa dos pais, qual que é a primeira dica que você dá pros pais, pros responsáveis por essa criança, por esse adolescente fazer? Aí seria procurar um especialista. Um profissional. A hora que eles veem que a criança está muito triste, prefere ficar só fechada no quarto, não quer conversar com um amigo, até mesmo com os familiares, aí tá na hora de procurar um especialista. E nesse quesito de tratamento, tem alguns pais que devem estar assustados. Nossa, mas eu tenho que levar meu filho para fazer um tratamento, que ainda tem isso, né? Sim. Tem esse tabu, psicólogo ou psiquiatra pra louco, vamos dizer assim. Não é Não isso, existe gente. É uma isso. ajuda maravilhosa. A gente acaba se encontrando, Sim. né? Até mesmo os próprios pais. Sim, não existe um trabalho só com os adolescentes, só com a criança. Antes de ter esse trabalho com a criança, com o adolescente, precisamos trabalhar com os pais também. Porque a maioria dos adolescentes são reflexo dos pais. Exatamente. Então, se o pai não está com a saúde mental em dia, como colocar a do filho? Então, tem que ser um trabalho em conjunto. A família toda. Sim. Vanessa, você acha que uma pessoa que está desde a adolescência no uso, né, de entorpecentes químicos, que passou por esse processo de adolescência, veio usando, foi por algum reflexo que a pessoa, que é o adolescente ou a criança viu dentro de casa? Foi uma forma de depressão que a pessoa começou a utilizar, que, como se diz, levou a vida para outro vamos dizer caminho. que ele juntou tudo. Ele juntou. Porque hoje está tão liberal essa questão de drogas, né? Que a gente fica com tanto medo. Aí eles acabam juntando eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso ir para um clube, eu não posso viajar, então eu vou me refugiar. Uma briga de um pai e de uma mãe. Uma discussão entre eles, acaba tendo esse refúgio nas drogas. Ao invés de ter a conversa. Vendo também discussões, né, entre pais e mães. Isso influencia demais. Isso influencia demais, porque aí eles, ao invés deles chegarem assim, não tô gostando da atitude de vocês, ao invés deles pensarem dessa forma, passam a se retrair. passa a se retrair, E vai encontra procurar fácil lá fora as drogas, acaba tendo esse refúgio nelas. Onde que
afunda mais ainda. Afunda mais O ainda. problema aumenta ainda mais, né? Sim, aí os pais acabam ficando perdidos nesse meio, não conseguem ajudar. É aí onde Joga a culpa na sociedade. Na sociedade, que o amigo ajudou, mas não vê o problema que tá acontecendo dentro de casa. Sim, às vezes esse amigo que tá lá fora, que é o acusado, vamos dizer assim, tá tentando ajudar. Exatamente. Só que aí os pais preferem apontar do que ir lá e estender a mão pros dois. Nossa, gente, que papo bacana. Se deixar, a gente vai ficar aqui hoje o dia inteiro, Henrique, que eu acho que é um papo... Eu tenho a irmã adolescente, a gente lida com adolescente, né, Júnior? Inclusive, né, fugindo um pouquinho do assunto, o Júnior lida com grupos de adolescente, né, Sim, Júnior? a gente trabalha com... Assim, eu vejo muito isso até pra mim mesmo, né? Que no grupo de teatro, né? Então eu falo assim que buscar encaminhar esses adolescentes, essas crianças para socializar, para entrar no meio social. É né? um dos melhores caminhos. Prática de esportes, Sim. Né? Um teatro, uma dança, né? Um grupo onde que a criança vai poder se desenvolver. Sim, no teatro ainda eu acho interessante, porque ali é o momento deles. Eles podem expor o que eles estão sentindo através de palavras ou através de gestos. E a gente consegue acompanhar, consegue descobrir, identificar o problema deles naquele momento. Eu acho que principalmente assim, a maior dificuldade que a gente tem como responsáveis adultos no convívio de um adolescente é tentar introduzir eles dentro da sociedade. Sim. Né? Porque muitas vezes a própria criança, o adolescente fala assim, não, eu tô cansado, não vou. Ou eu acho que isso daí é até mesmo uma fuga que o adolescente tem. Sim, eles usam muito isso. Eu tô cansado. Pra ficar nesse mundinho fechado, né, deles. Na verdade, toda a ajuda a gente deixa pra depois, né? Parece que é uma coisa que puxa a gente, não vou não. Então, eu acho que uma grande dica é isso que a Natália falou, tentar introduzir eles em algum meio, assim, social, do esporte, do teatro, Sim, no caso coisa, é um apoio pra né? eles. Ocupar a mente deles, né? Com coisas favoráveis. Ter o bom diálogo, que é o primordial dentro de casa. Você entender que por mais... Um dia você passou por isso também, gente. Conversar sobre droga, conversar sobre sexo, conversar sobre amizades, sobre problemas que a gente tá passando pelo mundo com os nossos filhos, não é fácil. De jeito Eu sei nenhum. que não é, porque um dia meus pais também tiveram essa dificuldade de conversar comigo, mas a gente tem que ter esse discernimento, né? Sim, temos que dar essa passar isso pros liberdade nossos pra filhos. eles. Sim. O mundo evoluiu e a gente tem que evoluir com o mundo Temos que também. acompanhar, né? Nossa, Henrique, Vanessa, obrigado, viu, pelo seu contato. Um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Tenho certeza que você ajudou muita gente, abriu a mente. Quem precisar, eu montei um grupo via WhatsApp para dar apoio justamente para as mães que passam por esses transtornos e não sabem o caminho a seguir. Que interessante. Aí quem quiser, Deixa o seu contato. Pode deixar seu contato. É direto pelo WhatsApp, é o 9985 61591. Nossa, facinho. 9985 Só um momento que acho que eu não dei. Eu também, de vez em quando, a cabeça também dá 8865 1591. Então vamos lá, gente. Exclui tudo que você anotou aí no telefone. Repete pra gente, por favor, pode ser? 8865 1591. Aí, agora sim. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no nosso Terça da Saúde de hoje. Esperamos recebê-la mais vezes aqui nos estúdios da Clube, né? Sempre que vocês me convidarem, estarei aqui. Opa, muito obrigado. Novas oportunidades, mostrando novos desempenhos com os adolescentes. Você que trabalha na área de teatro. Sim. Tá certo. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Ivone. Obrigado, Natália. Boa semana. Bom Pra dia. você também. Bom Valeu. dia. Um abraço especial aí pra toda a equipe também da Fórmula Certa. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.